Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos resolver um problema, uma questão da disciplina de Fundamentos de Álgebra Abstrata, ministrada no IFRN Campus Santa Cruz pela professora Bruna Lucina. A nossa questão ela pede que identifiquemos todos os elementos inversíveis do Z12 em relação à multiplicação. Então, para resolvermos esse problema, primeiramente nós vamos fazer algumas análises, lembrar de algumas propriedades. A primeira dela, vamos lembrar quem é o nosso conjunto, né? Como ele é composto. Então, o Z12 ele é composto por números inteiros, que vai do 0 barra até o 11 barra. Vale lembrar que a ordem do nosso grupo sempre será m menos 1 barra. Então, se o nosso conjunto aqui fosse Z10, então os nossos números iriam até o 9 barra. Mas aqui embaixo, nós trouxemos algumas propriedades, lembrando que nós não iremos verificar associatividade, comutatividade, pois não é o nosso objetivo ver se é grupo. Se vocês observarem, o Z12 em relação à multiplicação, nem todos os elementos aqui dentro terão inverso, né? Inverso multiplicativo. Então, a gente já pode ver que não vai ser um grupo, mas nós podemos sim observar a associatividade, a comutatividade, porém gostaria de chamar a atenção de vocês para essa terceira propriedade, onde ela vai dizer que o elemento neutro do nosso grupo é um 1, pois quando nós multiplicamos 1 barra por qualquer elemento do nosso grupo, aqui do nosso conjunto, aliás, vai dar o próprio elemento. A exemplo, se eu multiplico 1 barra, perdoem a letra, deixa eu apagar aqui. Se eu multiplico 1 barra por 2 barra, vai dar o próprio elemento que nós multiplicamos, né? Vai dar o próprio 2 barra. Então, sabemos já que o 1 barra é o elemento neutro do nosso grupo, né? Indo um pouquinho adiante, para nós resolvermos o nosso problema, nós vamos considerar uma barra e um B' barra, elementos que pertencem ao nosso grupo, ao nosso conjunto Z12, onde o nosso B' barra é o nosso simétrico de A, certo? Então, nós estamos considerando A e B, a barra e B' barra, onde B' barra é o simétrico de A. Então, por definição, que já vimos em álgebra, nós podemos lembrar que o quê? Que quando nós estamos multiplicando a barra vezes B' barra, isso é o mesmo de A B' barra. Perdoe a escrita, mas isso aqui é importante para nós. Outro ponto que vale lembrar é que sempre que eu estou multiplicando um elemento do nosso conjunto, né, pelo seu simétrico, ele vai nos resultar no que nós trouxemos aqui, né? Ele vai nos resultar no nosso elemento neutro do conjunto. Quem é o nosso elemento neutro? Ele é o 1 barra, certo? Então, assim, se juntarmos todas essas informações, olhando um pouquinho mais para baixo, nós vamos tirar uma outra conclusão. Todos os números que nós temos lá no nosso grupo do Z12, por exemplo, se nós pegarmos o número 24, o 23, na verdade, né? Se pegarmos o número 23 e formos observar qual número ele corresponde na classe de resto do Z12, então 23 dividido por 12, ele vai nos dar resto 1, 25, na verdade, desculpa. Se formos pegar o número 25 na classe do Z12, ele vai nos dar resto 1. Então, todos os números que estão lá no nosso grupo do Z12, vocês vão concordar, se possível, né? Se observarem, que eles são múltiplos de 12. Então, nós chamamos aqui de 12K, nossa expressão, para algum K pertencente aos números inteiros. Então, aqui nós chegamos numa expressão, e essa expressão nos lembra a equação de Diofantina, estudada lá na teoria dos números. E o que ela vai nos dizer? Que quando nós temos essa expressão, para nós resolvermos o nosso A aqui, que nós já chamamos anteriormente, dizemos que ele pertence ao grupo do Z12, quando nós fazemos o MDC entre o nosso A e o nosso 12, ele vai ter que nos resultar em 1, certo? Ou seja, vai ter que ser divisível pelo nosso D. Nosso D aqui, no caso, ele é 1. Então, somente em analisarmos,
para atender esse requisito, o nosso A e nosso 12, eles têm que ser primos entre si. Só lembrando, o nosso A são números que estão lá dentro da classe do nosso Z12. Então, posteriormente, nós já fizemos a análise aqui de todos os elementos do Z12, o número 1, 2, 3, 4, até o número 11. E nós fizemos o MDC entre cada um desses números e o número 12, certo? Que é a nossa classe residual. E aí, o MDC, de forma bem simples que a gente pode fazer, um exemplo. 1 e 12, vamos pensar no maior número que divide esses dois números, no caso é 1. Então, como vocês podem ver, que eu destaquei aqui em negrito, somente o 1, o 5, o 7 e o 11 possuem dentro do grupo Z12 inversos, tá certo? Então, como o MDC deu 1, eles possuem inverso. Os demais números que o MDC deu diferente de 1, significa que dentro do Z12 eles não são inversíveis, tudo bem? Indo só um pouquinho mais adiante, você deve estar se perguntando se já encontramos todos os elementos que possuem inverso, né? Quem são os inversos de 1, de 5, de 7 e de 11? Que foi os números que nós encontramos que possuem inverso. Então, para analisarmos isso, o que é que nós vamos fazer? Aqui estão os números que nós encontramos que tem inverso, certo? E para encontrar quem é o seu inverso, nós vamos pensar em um número que esteja dentro do Z12, certo? Que esse conjunto vai do 0 barra 11 barra, que quando nós multiplicamos com o nosso 1, certo? Ele vai ser igual ao nosso elemento neutro. Um exemplo, aqui nesse segundo, 5 barra, então eu pensei para ser o inverso, o 5 barra. Então, por que eu pensei? Porque quando eu multiplico 5 barra com 5 barra, vai nos resultar, por definição que nós vimos lá no início, em 25 barra. E 25 barra dividido por 12 vai nos deixar resto quanto? Resto 1 barra, né? Então, eu encontrei que o inverso de 5 é 5, o inverso de 7 é 7 e o inverso de 11 é 11. E assim, nós conseguimos identificar, além de verificarmos quais elementos do grupo C12 possuem inversíveis, nós também identificamos quem são os inversos, né? De 1, de 5, de 7 e de 11. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Até mais!